Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Alessandra Viegas aqui, euzinha, para mais uma live nessa manhã. Hoje é dia, de adoração sem limites. Vamos falar de uma adoração nessa manhã. Fátima já apareceu ali e agora começou a aparecer um montão de gente. Mileide, Solange, bom dia, Marta. Vamos lá, bom dia, Fátima, já tá ali. Vamos lá, então. Paz. Bom dia, Sheila, Rosilene, Liliane. Eita, que legal. Vamos lá, então. Vamos falar de um salmo hoje. Bom dia, Marco. Hoje é dia 13 de maio, te lembra alguma coisa? Bom dia, Luísa. Hoje é o dia de comemorar. Bom dia, Elvira, irmã Elvira. Hoje é dia de comemorar a libertação. Bom dia, Milton, Val. Então, 13 de maio, dia lá, né, na nossa história. Bom dia, Gisele. Suelane, bom dia. Sorriso pra mim. Então, hoje, dia 13 de maio, é o dia lá, né, que ficou marcado na nossa história. Bom dia, Neia! Bom dia, Silvia Helena. A Princesa Isabel lá assinou a Lei Áurea, né? Só que já havia um movimento desde... Vamos falar de história do Brasil um pouquinho, né? Bom dia, Simone, Mirte. Desde a Inconfidência Mineira, quase um século antes, né, já havia esse movimento de libertação. Bom dia, Josilene. Então já havia esse movimento de libertação lá de... Então essa coisa do libertar, a gente tem isso dentro de nós muito forte. Bom dia, Fernanda, Jorge, Vivian, Ana Paula, Deise, que legal. Daqui a pouco eu vou ter que parar de dar bom dia pra gente começar. Vamos lá. Bom dia pra todo mundo. E aí a gente tem isso, o ser humano tem isso dentro dele. Essa coisa da liberdade, da libertação, né? E aí hoje, 13 de maio, é o dia que se comemora, né, a lei que vai libertar, os escravos naquela época. Só que quem conhece um pouquinho mais a fundo a história do Brasil sabe que depois é que o negócio ficou pior, porque aí os escravos que foram libertos não tinham como se manter, porque não havia uma programação para isso. E aí muitos continuaram trabalhando nas próprias fazendas, porque aí não iam morrer de fome, como é que ia ser? Então, nessa manhã, a gente vai falar de liberdade. Mais do que isso, a gente vai falar de alguém que nos livra, alguém que nos libertou, alguém que nos livrou. E existem muitos textos, mas nessa manhã a gente vai cantar essa liberdade, né? Tem em 1988, que fez 100 anos, né, da Lei Áurea, e aí várias escolas de samba fizeram sambas, enredo, né, letras de samba com esse tema da liberdade. Aí tinha um, né, que dizia: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Então, nessa manhã, a gente quer falar de alguém que nos trouxe essa liberdade, a nossa alma, o nosso espírito, e a gente vai cantar isso no Salmo 30, tá bom? Então, nosso estudo de hoje, nossa live de hoje é sobre o Salmo 30, tá? E aí, que essa liberdade desse Deus que nos libertou nos invada nessa manhã para a gente cantar,
né, pra gente cantar. Pois é, a Neia tá dizendo aí, Jesus nosso libertador. E aí, nessa manhã, olha só, eu quero mostrar a caneca oficial. Vai ser a caneca oficial da live, tá? Mas no dia que eu não tiver com ela, não liga não, mas ela é a caneca oficial, porque eu fico preocupada de ficar pra cá e pra lá e quebrar a caneca. Que me é muito cara, muito preciosa. Então aí, ó, presente do irmão Jorge, da irmã Vívia, tá? Da Iandra. Vieram os três aqui, gente. Meu Deus, que prova de amor. Vieram os três aqui me entregar na semana passada, né? No sábado de Dia das Mães. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Eu também ganho presente de Dia das Mães. Então, ó, não tenha medo, tenha paz, né? Juízes, capítulo 6, versículo 24. Que é bom de Isabela. Aí, Jorge, tá aí, ó, Jorge vive e Andra, então, tá aí. Eu ganhei uma camisa também, mas hoje eu tô nessa aqui. Hoje a gente vai fazer uma adoração sem limite. Vamos cantar para esse Deus que é nosso libertador, que todo dia tem um salmo que diz que todo dia ele carrega nosso fardo, né? Mas todo dia esse Deus tem tirado o meu medo, né? E tem me dado paz. Então, fica aí o agradecimento da caneca. Aí vamos fazer propaganda também para ajudar, que é a Patrícia da nossa igreja que faz aí as canecas, as camisas. Então, Patrícia, bom dia, pastor Flávio tá me assistindo. Ah, meu Deus, meu pastor tá me assistindo. Vamos lá. Então vamos. Não tenha medo, tenha paz. Pois é, a caneca aí que a irmã Patrícia faz. Bom, Salmos capítulo 30. Vamos lá. Bom dia, Isabela, com alegria. Vamos hoje, então, depois de 2 dias de apóstolo Paulo, né, da gente estudar bastante texto no original, hoje vamos falar um pouquinho, fazer um estudo um pouquinho mais leve, tá? E, claro, vamos trabalhar análise retórica, bíblica, semítica, né? Você sabe que eu amo esse negócio de poesia hebraica. E para quem está entrando hoje pela primeira vez, que negócio é esse de análise retórica bíblica semítica? É um método que foi criado, quer dizer, na verdade esse método a gente imagina que os escritores do texto bíblico, os autores do texto bíblico, inspirados pelo Espírito Santo, já estavam pensando nesse negócio, porque são essas repetições que o texto bíblico traz para que fique na nossa memória, porque naquela época não tinha o texto escrito, mas tinha... Ó, a Patrícia... Aí, ó, a Patrícia tá assistindo, ó, Patrícia, faz aí a propaganda aí, já tô fazendo para te ajudar. Então, vamos lá. E aí, então, naquela época, o texto era cantado. Não só os salmos, tá? Mas muitos textos de Jeremias, textos de Isaías, textos de Ezequiel, textos de Jó, tá? Texto de Sofonias. Então, muitos textos que na sua Bíblia estão em forma de poesia, isso naquela época era cantado. Bom dia, Fátima Santos. Era costume daquela época, não só ali no antigo Israel, bom dia, Nádia, mas na Grécia, na Mesopotâmia, tá? Então, a Patrícia está agradecendo, ó. Então, em todos os lugares, aquela bacia do Mediterrâneo e aquele antigo Israel, aquele pedaço todo ali, tinha esse costume de cantar os seus textos exatamente para memorizar, tá? Então, pensa nisso. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, a gente está percebendo exatamente essas expressões que se repetem para ficar na memória, esses jogos de palavras, para que isso ficasse guardado. E é isso que acontece com a gente até hoje. Bom dia, irmã Jurema. A gente ouve uma música, um louvor, né? E o que fica na nossa mente, em primeiro lugar, é o refrão. É o refrão que fica, que é aquilo que se repete, tá? Então,
A gente vai trabalhar o Salmo 30 nessa manhã, para quem está entrando agora. É um salmo que nesse ano, né, Deus falou ao meu coração no dia do meu aniversário. Minha Bíblia está toda marcadinha, tá? E aqui em cima, não sei se dá para você ver, tem um coração com a data do meu aniversário, 11 de março de 2020. E aqui embaixo também tem outro coraçãozinho, né? Quando Deus fala ao meu coração, eu desenho um coração ou faço só o contorno do coração. E aí, quando eu retorno para o texto, aí eu sei que, né? Salmo 30, exatamente, irmã Jurema. É o texto que a gente vai estudar hoje. Muito bem. O Salmo 30, não sei se na sua Bíblia tem um título no Salmo 30, tá? Diz que é um salmo de Davi. E aí é interessante porque a preposição hebraica, tá? Não pode esquecer essa data não, 11 de março não. A preposição hebraica, muitas vezes, dá o sentido de salmo de Davi ou salmo para Davi. Por isso que a gente não pode afirmar se o Davi escreveu todos os 70 e poucos salmos que dizem que ele escreveu. Porque muitos 11 de março, Solange. Então, vamos lá. Então, esse a gente não sabe exatamente, tá bom? Então, pode ser salmo de Davi ou salmo para Davi. Mas o interessante é que diz assim, no meu título, ação de graças pela libertação da morte. 11. Vamos lá, 11, Solange. Então, na Bíblia de Jerusalém, essa daqui, Bíblia de Jerusalém, diz assim, ação de graças após um perigo mortal. Bom dia, Carlos Henrique. Vamos lá. Então, o Salmo 30 tem esse contexto. Ação de graças pela libertação da morte ou após um perigo mortal. Bom dia, irmão Elias. E também diz assim, cântico para a dedicação da casa. Que casa é essa? No caso lá, era a casa de Deus. E aí eu gostaria que nessa manhã, né, a gente elevasse esse cântico, né, para a dedicação da nossa casa física, e também para nossa casa, essa casa aqui, que é a casa aqui na qual habita o Espírito Santo de Deus, tá? Ó, a caneca que eu ganhei, vamos lá. Então, o Salmo 30 já é interessante por isso. É um cântico de dedicação da casa. E segundo o que eu estava estudando, esse salmo poderia ter feito parte, a partir de então, da história de Israel, toda vez que eles fossem dedicar algo ao Senhor, dedicar sua vida, dedicar sua própria casa, ou nas dedicações do templo, tá? E isso é legal pensar. Então, vamos pensar o Salmo 30 nesse contexto, tá bom? Vamos estudar, então, Salmo 30, fazendo as análises direitinho. Primeira coisa do Salmo 30, ele tem uma moldura. Ele tem moldura. Sabe-se quando ele começa, sabe-se quando ele termina, porque tem uma expressão semelhante no seu início e no seu término, tá bom? Então vamos lá. Salmo 30, versículo 1, ele começa dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor. Só vou até aí. Eu te exaltarei, Senhor. Deixa eu ver a outra versão. Eu te exalto, Senhor. E tem mais uma aqui. Peraí, deixa eu pegar a outra versão que eu tenho. Aqui, eu te exaltarei, ó Senhor. Então, ele começou dizendo, eu te exaltarei, Senhor. E ele vai fechar o Salmo 30, versículo 12, última frase. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então, ó,
Eu te exaltarei, Senhor, graças te dá. Bom dia, irmã Doris. Então, Salmo 30, irmã Doris. Então, versículo 1, primeiras palavras. Eu te exaltarei, Senhor. Últimas palavras, verso 12. Graças, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então, essa é a moldura do Salmo 30. Agora, quando que eu vou exaltar? Por que que eu vou exaltar? Tá bom? E o que que Deus fez para que eu o exaltasse? Todas essas perguntas vão ser respondidas ao longo do Salmo 30, tá? Então, eu te exaltarei. E aí você vai buscar isso aí no Salmo 30, tá? Por que que eu vou exaltar? O que que aconteceu, né, para que eu exaltasse? O que que Deus fez para que eu exaltasse, né? Para que eu vou exaltar, né? Que eu vou cantar, que eu vou dar graças? Diz aqui também, o Senhor fez uma coisa para que eu continue dando graças, para que eu cante, para que eu exalte, né? E essas perguntas, então, vão ser respondidas aí. Em que situações, né, eu vou exaltar? O que que Deus está fazendo, né? Que eu vou exaltar, para que eu exalte a esse Deus. Então, essas perguntas vão ser respondidas ao longo do Salmo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, deixa eu pegar aqui, que hoje eu estou com 3 Bíblias na minha frente, para a gente poder fazer as comparações. Então, primeiro convite, vamos dedicar a nossa casa, né, a esse Deus. Agora sim, versículo 1 todo. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Por isso que eu falei que nessa manhã a gente está fazendo uma relação aí com o 13 de maio, com a liberdade que abriu as asas sobre nós, que é esse próprio Deus. Bom dia, Ulisses! Vamos lá, cheio de aluno aí do seminário, cheio de pastor, está uma bênção. Vamos lá. Então, aceite sugestões, críticas, elogios, estou aceitando, tá bom? Vamos lá. Outras percepções também. Bom dia, Tayana. Vamos lá, então. E ele começa o Salmo 30 dizendo, eu te exaltarei, Senhor, e já vai dar um motivo, já vai começar a responder. Porque tu me livraste. Primeira coisa que Deus fez. Tu me livraste. E a partir daqui, seria legal você fazer um exercício de todos os verbos que apareceram aí na tua Bíblia em relação a Deus que estão no passado. Eu vou marcar aqui, mas é legal que depois ou você assiste de novo, ou você vai marcando aí. Hoje o cabelo está insistindo em vir para frente, né? Vamos lá. Então, ó, eu te exaltarei porque tu me livraste e, bom dia, Joyce, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Então, ele já começa dizendo no verso 1, 2 coisas que Deus fez. Tu me livraste e tu não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. É claro, a gente está falando de Davi, e aí é importante esclarecer isso. Aqui são inimigos mesmo, porque a gente está em contexto guerreiro, e como eu falei, é um salmo falando de ação de graças pela libertação de um perigo muito grande, um perigo de morte. Então, claro, esses inimigos vieram contra Davi, E o salmista aqui, que pode ser Davi, ou o salmista pode estar escrevendo para Davi, em cima das situações pelas quais o Davi passou, e vai falar de inimigos aqui algumas vezes, vai falar de morte, então por isso é um cântico de ação de graças por libertação de perigo de morte. Vamos. Então, não permitiste que meus inimigos se alegrassem contra mim. Verso 2. Senhor meu Deus, aí agora é o que eu fiz
o salmista, e o que Deus fez? Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Então, ó, verso 1, tu me livraste, não permitiste que meus inimigos se alegrassem contra mim. E verso 2, tu me curaste. Receba essa palavra. Tu me livraste, tu não permitiste que as situações adversas, né, se alegrassem contra mim ou viessem contra mim, me sobrepujassem, né, viessem sobre mim, me afogassem, e tu me curaste. Já começou bem o salmo, né, dizendo, eu vou te exaltar, Senhor, por causa de todas essas coisas. E aí, hoje seria o Salmo 40, né? Eu preciso falar isso aqui. Muitas vezes utilizam o Salmo 40, muitas pessoas utilizam o Salmo 40, muitas vezes, jogando ele para o futuro. Ah, eu estou esperando no Senhor. Ó, não tenha medo, tenha paz. Então, eu estou esperando no Senhor e tal. O Salmo 40, os verbos ali são no passado, tá? Vou falar rapidinho, porque no dia que for a live do Salmo 40 eu falo mais. Então, diz lá o quê? Eu esperei pelo Senhor pacientemente. Aí ele já fez aquelas coisas. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, não é isso que está lá? Ele tirou os meus pés da lama, não é isso? Ele firmou os meus passos e ele pôs um novo cântico nos meus lábios. Então, tudo isso já aconteceu. Eu já esperei, tudo isso já aconteceu. E aqui é a mesma coisa. Então, eu quero incentivar você, nesses momentos de aflição, nesses momentos... Quando eu digo você, eu estou falando para mim também, tá? Quero incentivar você, nesses momentos de aflição, a voltar os olhos lá para trás e pensar naquilo que Deus já fez. Eu já clamei por socorro, tá? E o Senhor já livrou, já permitiu, já não permitiu que o mal viesse contra mim e se alegrasse, e já me curou. Então, eu preciso olhar para trás e alimentar a minha fé com relação àquilo que Deus já fez. E aí eu preciso hoje, adorar, cantar, levantar um cântico a esse Deus que já me libertou, que já me livrou das situações difíceis, e Deus não muda e Ele vai continuar livrando. É importante entender isso, é importante perceber isso daí, tá? Vamos lá, então. Ele continua dizendo, Senhor, verso 3 do Salmo 30, da sepultura fizeste subir a minha alma. Olha aí o perigo de morte do qual o Senhor livrou o salmista. Então, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Olha a análise retórica aqui, tá? São duas partes de um versículo que, na verdade, estão dizendo a mesma coisa de formas sinônimas para gravar na memória. Então, Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. As duas coisas estão falando de quê? Tu me livraste da morte, tá? Tu me livraste da morte. Então, é isso que está dizendo. Então, tem como aplicar aqui a análise. Vamos lá, continuando. Verso 4. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Sabe onde é que isso aqui vai refletir? Vamos lá? Salmo 30, verso 12. No Salmo 30, verso 4, o salmista está dizendo para as pessoas, ei, vocês, cantem louvores ao Senhor, deem graças ao seu santo nome. E no verso 12, ele está dizendo, para que o Senhor fez umas coisas aqui que a gente já vai ver, e no verso 12, para que o meu espírito
te cante louvores e não se cale, Senhor meu Deus, a ti te darei graças para sempre. Tá vendo? Então tem uma costurinha aqui. Então, no verso 4, ele fala para os santos cantarem louvores, ao nome santo de Deus darem graças. E aqui ele está falando, o meu espírito cante louvores a ti, não se cale, e eu te darei graças. Então, vamos embora todo mundo. Eu dou graças, eu canto louvores e eu convido os outros a fazer a mesma coisa, tá? É isso que o salmista está fazendo aqui, tá bom? E aí, olha só. Então, vai marcando aí o que Deus fez, ó. Livraste, não permitiste, versículo 1. Curaste, versículo 2. Fizeste subir a alma da sepultura, verso 3. Preservaste minha vida, ainda no verso 3. Tá bom? Tudo isso aí Deus já fez, a gente vai falando ao longo do salmo. Agora, vem um ponto muito alto do salmo, que é lindíssimo e geralmente a gente memoriza só a segunda parte desse versículo. Mas olha a primeira parte do Salmo, capítulo 30, versículo 5. Olha o eixo temporal aí, você que já está acostumado a estudar comigo aqui. Eu vou só ler e você vai perceber o eixo temporal. As duas referências de tempo que tem aí, Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Ah, gente. Como diz o Marcos Roberto, é forte. Bom dia, Rodrigo. Então, olha só. A sua ira, qual é o eixo temporal? Dura só um momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. Eita ferro! Que antítese, hein? Que ideias aí em oposição, hein? Ira e favor. Por que ele está falando, o que ele está dizendo de ira de Deus? Porque no Antigo Testamento existe esse pensamento, tá? De toda vez que se passasse por tribulações muito grandes, era a ira de Deus vindo para fazer com que eles entendessem essa pedagogia. A ira de Deus fazia parte da pedagogia de Deus, segundo aqueles povos que viviam no Antigo Testamento. Não era só a ira do Deus do Adonai, não, tá? Do Yahvé, não. Esse era o pensamento em relação a toda e qualquer divindade. Quando a colheita, quando a chuva não vinha e a colheita não era boa e tudo isso fazia parte da ira dos deuses. E aí eles faziam algo, é forte, pois é, eles faziam algo para agradar a Deus, para retirar a ira do Deus. Esse é o pensamento da antiguidade. E aí é isso que eu estou falando, a gente tem que entender essa cultura para poder fazer a interpretação correta do texto hoje. Então, a sua ira, os meus momentos de dificuldade, que eu entendo, lá o salmista entende como ira de Deus, dura só um momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. Por isso, o Adonai era diferente de todos os outros deuses. Porque em relação aos outros, era ira e favor, ira e favor, ira e favor, tudo na mesma medida. Mas ele está dizendo o seguinte, a ira dura só um momento, mas o favor do Adonai, do Senhor, esse Senhor todo em letra maiúscula. Desculpa, eu estou aqui no ambiente da alergia, O seu favor dura a vida inteira, tá? E aí, vamos lá. Aí sim, vem outra antítese no restante do versículo. Quais são as antíteses aqui? Choro
alegria. E aí vem uma antítese também com eixo temporal, noite e manhã. Salmo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, são duas coisas diferentes. Só que, por causa do início do versículo, sua ira dura só um momento, seu favor dura a vida inteira, ele completa dizendo: choro uma noite. Estou fazendo Libras, tá? Choro uma noite. Mas alegria pela manhã. Então, essa manhã tem a ver com o favor. Essa alegria tem a ver com o favor que dura a vida inteira. Tá? Então, essa manhã que nasce depois desse choro da noite é uma manhã muito maior do que essa noite que se passou. Deu para entender isso? Então, tá tudo relacionado, tá? Isso que eu tô fazendo com vocês é análise retórica, tá bom? Então, ó, ira tem a ver com choro e um só momento tem a ver com noite. Favor tem a ver com alegria e a vida inteira tem a ver com manhã. Tanto que presta atenção. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, não está dizendo na manhã, está dizendo a alegria vem pela manhã. Há um sentido de decorrer aí, ó, que é a mesma coisa do favor que dura a vida inteira. Então, por causa disso, desse Deus libertador, desse Deus que nos libertou, que é como o Salmo começa: eu te exaltarei porque tu me livraste, tu me libertaste. Hoje é dia de cantar, tá? Rosilene, vamos lá. Então, hoje é dia de cantar. Vamos continuar? Verso 6. Aí, né, o salmista ficou cheio, né, da alegria que veio pela manhã e aí se exaltou. Olha o que aconteceu. É muito legal, gente. Salmo, o livro de Salmos é um livro interessantíssimo. Eu já falei isso lá na aula de Salmos, né? Você que não assistiu, tá aqui na página da igreja, tá no Face, tá no YouTube também da igreja, aula sobre Salmo. O Salmo é um escrito que retrata o que eu digo para Deus. Bom dia, Luzia! O que eu digo para Deus? Aí, Milei está dizendo, Deus sempre dá o escape. Então, o que eu digo para Deus? E aí ele começa a falar, só que aí ele se exaltou e olha o que aconteceu. Salmo 30, verso 6. Eu disse na minha prosperidade. Só que agora ele está reconhecendo a bobagem que ele fez. Bom dia, João Gabriel. Ih, que legal. Vamos lá. Eu disse na minha prosperidade. Salmos 30, verso 6. Jamais serei abalado. Aí a Bíblia de Jerusalém diz assim, ó. Eu dizia tranquilo. Nada jamais me fará tropeçar. Ah, ele pensou que era ele, né? Aí o verso 7 vem a pedagogia de Deus, como eu falei. Tu, Senhor, por teu favor, aí ele reconhece que foi Deus, que não é ele, fizeste permanecer forte a minha montanha, ou seja, me firmaste. O Senhor me firmou. Tem mais um verbo aqui do que Deus fez. Apenas voltaste o rosto, tu fizeste eu ficar firme. Mas aí eu me exaltei, dizendo que eu nunca ia ser abalado. E aí, fizeste permanecer forte a minha montanha. Salmo 30, verso 7. Apenas voltaste o rosto e eu fiquei logo com medo. Deixa eu beber mais água. Vamos lá que
Livros e Alessandra. Essa relação Livros e Alessandra é uma relação que permanece para sempre, né? Mas aí eu adquiri essa alergia aí por causa de poeira. Bom dia, Danúbia. Mas hoje eu já começo a tomar o remedinho. Vamos lá. Então, ele se exalta e aí ele diz no verso 7: apenas voltaste o rosto e fiquei logo com medo. Então, é essa pedagogia de Deus, tá? Que aparece aqui no Salmo 30. Vamos lá. E aí, Marta tá dando bom dia pro João Gabriel e eu também. Bom dia, Luciana, aniversariante de ontem. Deus te abençoe, lindona. Ontem também foi aniversário da Ludmilla, né? Fazer a propaganda também, que esse celular novo foi a Ludmilla que me vendeu. E aí vamos começar a ajudar os irmãos. Vamos lá, um beijo pra Ludmilla. Não tá aí agora, mas ela assiste depois. Tá trabalhando. Vamos lá, então. Então, Salmo 30, verso 8 agora. Por ti, Senhor, eu clamei. Ao Senhor implorei. Bom dia, Aline. Onde está isso? Costurando aqui no Salmo 30, volta no versículo 2. Salmo 30, verso 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Salmo 30, verso 8. Tá baixo? A Aline está dizendo que tá baixo. Deixa eu ver aqui. A Aline disse que tá baixo. Vê aí se melhorou. De repente é aí no seu ou no meu. Bom dia, Vera. Vamos lá. Vê se melhorou. Então, tava no altinho, mas fala aí pra mim, Aline. Então, e aí, Salmo 30, verso 8 fala: por ti, Senhor, clamei, desculpa, e ao Senhor implorei. Então, ó, clamei, implorei, sinônimos. E no verso 2, eu clamei por socorro. Verso 9: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Tá vendo? Expressões sinônimas. Por que o salmista está falando isso? Porque ele está reconhecendo agora que ele não é nada, né? Bom dia, Regina. Obrigada aí pelo retorno, gente. Bom dia, Ana Paula. Vamos lá. Então, ele está reconhecendo que ele nada é. E se ele morrer, não vai louvar, né? Não vai adorar. Bom, vamos lá. Verso 10. Ouve, Senhor. Salmo 30, verso 10, para quem entrou agora. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Ele ainda está nesse momento em que ele reconhece que ele, né, falou bobagem lá em cima. Tá tudo bem, eu jamais vou ser abalado. E aí ele passa o versículo 7, 8, 9 e 10, clamando a Deus, né, reconhecendo e clamando a Deus. Então, ouve, Senhor, se tu, Senhor, o meu auxílio. E é legal isso, tá? Às vezes a gente fala assim, mas o salmista parece meio doido. Uma hora ele pede, ele exalta, ele agradece, daqui a pouco ele está pedindo, bom dia, Rogério. E aí daqui a pouco ele está pedindo socorro de novo e tal. O que é isso? Emoções. Salmos são emoções à flor da pele. Por isso que eu tenho essas mudanças de humor, vamos dizer assim, do salmista, que são as nossas próprias, tá? O salmo paradigmático para isso, eu já falei lá na aula de Salmos, é o Salmo 13. O Salmo 13 mostra isso direitinho, tá? Como é que ele começa, ele no meio, como é que ele termina, tá bom? Então são essas emoções à flor da pele. Vamos lá que o tempo está correndo.
Verso 11, a gente já está quase terminando. Tem 3 coisas lindas aqui que Deus já fez também. Vamos junto nos verbos, ó. Tornaste, tiraste e cingiste. Vamos? Tornaste o meu pranto em dança alegre. Ou tem uma versão que é bonita, né? Tu mudaste, em vez de tornaste, tá? Mudaste o meu lamento em baile. Eita! Pois é, dançando na presença de Deus. Então, tu mudaste o meu lamento em baile ou tu tornaste o meu pranto em dança alegre. Segunda coisa, só no verso 11. Tiraste meu pano de saco. O que era pano de saco? Pano de saco é quando o pessoal se arrependia pelos seus pecados e estava cheio de culpa. Tá? Pano de saco era isso. Então, eu cheio de culpa, eu me vestia de pano de saco, jogava, né, terra sobre a cabeça, ficava lá no chão, colocando terra na cabeça, prostrado. Pano de saco significa isso, o momento da tristeza pela culpa, que faz parte do arrependimento, né? Só que diz o quê? Tu tiraste meu pano de saco. Verso e finalzinho. E me cingiste de alegria. Então, tiraste o pano de saco e colocaste uma blusa igual a essa, né? Para adorar sem limite. Então, cingiste de alegria. Me vestiste. Cingir aqui é vestir. Então, tirou aquela veste de pano de saco e colocou alegria. Veste de alegria. Lá, ó. Isaías 61, lembra lá? Tem a ver com isso aqui, tá? Vestes de alegria em lugar das cinzas. Que cinzas? Que se colocava na hora da tristeza pelo arrependimento, tá? E o verso 12, olha que legal. O verso 11 tem antítese, né? Então, pranto com dança alegre, coisas contrárias. Pano de saco com alegria, coisas contrárias. Então, tem as antíteses aqui. Então, tu tornaste meu pranto em dança alegre, ou em baile, tiraste meu pano de saco e me cindiste de alegria para alguma coisa. Isso ele está entendendo. O Senhor fez tudo isso para que o meu espírito te cante louvores, não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então, o Salmo 30 é o nosso desafio dessa manhã. No meio de todas as situações que têm acontecido, a gente precisou mudar uma série de coisas, mas eu volto a dizer, Deus não perdeu o controle da situação. Ele continua dizendo, não tenha medo, tenha paz, tá? Juízes, capítulo 6, versículo 24. E aí, nessa manhã, esse Deus que disse isso para Gideão, está mostrando para a gente que ele é o nosso libertador. Ele nos livrou, tá? E aí, agora, vamos ver rapidinho, tudo aquilo que a gente foi trabalhando aqui com relação às ações de Deus, porque as lições estão nisso daí, tá bom? Então, vamos lá. Verso 1, tu me livraste, Salmo 30. Tu não permitiste que meus inimigos se alegrassem contra mim. Verso 2, eu clamei, tu me curaste. Verso 3, tu fizeste subir minha alma da sepultura, tu preservaste minha vida, tá? Então, fizeste com que eu não morresse. Verso 7, fizeste permanecer forte a minha montanha, me deste estabilidade, tá? Me firmaste. Verso 11, tornaste meu pranto em dança alegre, tiraste meu pano de saco, né, a minha tristeza, a minha culpa, e me cingiste
de alegria. Então, nisso aqui estão as nossas lições, e o Senhor fez tudo isso, e porque Ele fez tudo isso, verso 1, eu te exaltarei. Verso 12, graças te darei para sempre, tá? Então, o Salmo 13 é esse convite, e lembrando, versículo 5, primeira parte. A gente fala muito a segunda e a gente esquece da primeira. Bom dia, Lu! Assiste novamente, chegou agora, tô no final. Salmo 30, verso 5. A sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Guarda isso no teu coração nessa manhã, tá? Então, vamos para as lições? Primeira lição: o Senhor é aquele que liberta. Ele é aquele que liberta. Versículo 1, tu me livraste. Segunda lição: o Senhor é aquele que cura. Verso 2, eu clamei a ti por socorro e tu me curaste. Receba essa palavra. Mas vamos fazer a nossa parte também, hein? Beba bastante água. Pegue, o sol voltou, pegue sol. Ontem à noite fez um frio, mas hoje já está fazendo sol. Já vou já aqui para a varanda pegar sol. Se alimente direito, toma chá de gengibre com limão, toma sopa de inhame. Vamos fazer nossa parte. Bom dia, Clélia, minha flor. Pois é. Compra bastante Natura com a Clênia para lavar bem essa mão aí, ficar bem limpinha. Compra bastante sabonete. Vou começar a fazer propaganda para ajudar os irmãos. Vamos lá. Terceira lição no Salmo 30. Rafaela. O Senhor é aquele que preserva a vida. Versículo 3. Da sepultura fizeste subir minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. O Senhor é aquele que... Bom dia, Antônio. O Senhor é aquele que preserva a vida. Quarta lição. O Senhor é aquele cujo favor dura a vida inteira. O Senhor é favorável a mim, o Senhor é favorável a você a vida inteira. Isso mesmo, Néia, vai para o sol. Então, o Senhor é aquele cujo favor dura a vida inteira. É o Salmo 30, verso 5. Quinta lição. O Senhor é aquele que nos firma, que nos fortalece, que nos dá estabilidade. Verso 7, Salmo 30, verso 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, e é o favor, e agora que eu vi aqui, ó, pelo teu favor, e é o favor do verso 5, que dura a vida inteira. Olha que legal, descobri agora que nem tinha percebido. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Então, quinta lição, Salmo 30, verso 7, o Senhor é quem nos dá estabilidade, nos fortalece, nos fortifica. Lembra do Filipenses? É o que nos empodera a vida inteira. Sexta e penúltima lição, o Senhor é aquele que transforma tristeza em alegria. Salmo 30, verso 11. Tornaste meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco, meu pano de culpa, de tristeza, e me vestiste, me cingiste de alegria. E última lição, por causa disso tudo, o Senhor é digno de exaltação, de ação de graças. Versículo 1, início do versículo 1 e finalzinho do versículo 12. Para que o meu espírito te cante louvores, não se cale, Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Então, o Senhor é digno de exaltação, de ação de graças. Ó, o Senhor é digno, ó, de adoração sem limites. Por isso que eu coloquei essa camisa nessa manhã.
Danúbia, bom dia! Vamos lá. Então, que o Senhor nessa manhã fale ao nosso coração, faça com que a gente lembre, né, de todas as vezes que Ele já nos livrou. Ele é o Deus libertador, né? Hoje é 13 de maio, que se comemora aí o dia da libertação, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, como eu comecei a live. Mas tem um príncipe, né? O príncipe da paz, pois é, que já assinou a lei que libertou as nossas vidas, que nos livrou e que continua nos livrando. Então, que haja adoração sem limites para esse Deus que nos libertou, que nos livrou e continua nos livrando a cada dia. Por isso a gente está vivo, por isso a gente está aqui nessa manhã, tá bom? Josilene, Deise, que Deus te abençoe nessa manhã. Ó, não tenha medo, tenha paz. E erga um cântico de louvor quando essa live acabar. Liga o rádio, canta aí junto. Vamos nos alegrar nessa manhã. Alegria faz bem ao cérebro, como a própria Maquinha já disse. É o conselho da psicóloga. Alegria é uma bomba, né, muito boa, que vai destruindo todo pensamento ruim, todo o mal no nosso cérebro. Então, que essa alegria esteja conosco nessa manhã. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Beijo da Alessandra.